O Preço de Ser Diferente, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 1, sinopse. Romero é um adolescente repleto de dúvidas e inseguranças em relação à sua orientação sexual. Depois de passar por uma situação traumática, descobre-se gay. Sem o apoio da família, sente-se sozinho e abandonado. No entanto, ao enfrentar momentos extremamente difíceis, Romero consegue compreender as lições propostas pela vida e, como resultado, conhece o amor e entende que tudo acontece na hora certa, tem um momento e é válido para a evolução de cada um. O preço de ser diferente mostra, enfim, as dificuldades que muitos de nós ainda temos para lidar com a intolerância e os preconceitos e aponta caminhos para superarmos os desafios de se conviver com as diferenças. Capítulo 1. Fazia um calor infernal quando as portas da escola pública em que Romero estudava se abriram. O menino saiu esbaforido, esfregando a testa e o pescoço para enxugar o suor. Caminhou alguns metros até que chegou ao ponto de ônibus e parou. Do outro lado da rua, os colegas de turma passaram e apontaram para ele. Em seguida pararam e cochicharam algo no ouvido uns dos outros, soltando risadas sarcásticas. Lá vai o gayzinho, cantarolou um deles, apontando o dedo para Romero e rindo feito um demônio. Na mesma hora, Romero sentiu o rosto arder, abraçou a pasta e desatou a correr, sob as risadas dos outros meninos que continuavam a apontar para ele e a gritar. Lá vai a bichinha. Pega, pega ele. Ai, ai, boneca. Romero correu tanto que nem percebeu que disparava a caminho de casa. Somente quando viu o portão de ferro do seu jardim foi que se deu conta de que havia chegado. Apoiou a mão no portão, tentando respirar e lutando para não chorar. Por que não o deixavam em paz? Porque viviam acusando de algo que não era. Veio a pé, Romero. Era a voz de Judite que vinha chegando da faculdade. O que houve? Você está pálido? Judite era a irmã querida, a única que parecia realmente se importar com ele. 5 anos mais velha, ingressara na faculdade de letras e era muito bela. Romero correu para seus braços e desatou a chorar. Era sempre assim. Os meninos da rua da escola implicavam com ele, e era Judite quem sempre o defendia e consolava. O que lhe fizeram? Prosseguiu ela com ar bondoso. Foram os garotos de novo, debocharam de você? Ah, Judite, não sei por que fazem isso comigo, não sou nada disso que eles dizem que sou. Sei que não, querido, e você não devia se importar, mas eu me importo. Sabe o que papai vai dizer? Ele não vai dizer nada, você não precisa contar, mas ele tem um jeito de adivinhar as coisas. Era verdade. O pai de Romero era inspetor na escola em que ele estudava, trabalhando em 2 turnos para sustentar a família. Era honesto e correto, gozando de prestígio com o diretor. Não havia nada que acontecesse na escola que ele não descobrisse. Você acha que alguém vivo vai contar a ele? Perguntou Judite. Não sei, mas o que lhe fizeram desta vez? Bateram em você, xingaram? Eu estava no ponto esperando a condução. Os meninos passaram e me chamaram de bichinha, só porque não tenho namorada. Romero fez um beicinho trêmulo e agarrou-se a Judite, que acariciou e beijou seus cabelos. Vamos entrar? Se papai chegar e brigar com você, direi que não foi culpa sua. E não foi mesmo? Que culpa tem se os garotos implicam com você? Você sabe que papai vive me cobrando coisas. Só porque não quis ir ao tal bordel, não quer dizer que não sou homem. É claro que não, papai é um tolo. Pensa que sair por aí deitando com qualquer vagabundo é sinal de masculinidade. Mas você não precisa ir se não quiser. Não tem de provar nada a ninguém, nem a ele. No dia em que conhecer uma garota legal, vai ver como as coisas mudam. Romero silenciou-se. Achava muito difícil conhecer uma garota legal, quer dizer, conhecer. Conhecia muitas garotas legais, mas nenhuma que o fizesse mudar. Mudar em quê? Ele era homem, disso não tinha dúvida, mas então por que não se interessava pelas meninas? Judite dizia-lhe que ele era muito novo e ainda não conhecera a garota certa, mas como seria a garota certa? Loura, morena, alta, baixa, gorda, magra, ele não sabia. Só o que sabia era que algo dentro dele lhe dizia que jamais encontraria a garota certa.
o que lhe causava imenso desgosto, um quase desespero. O que o pai faria se ele não namorasse ninguém? Enquanto Romero se trocava, ouviu o bater das panelas na cozinha, e a voz da mãe se elevou, falando algo com Judite. Mesmo sem entender, Romero sabia que falavam dele. Judite, na certa, contara à mãe o que acontecera. A mãe era uma mulher muito bondosa, mas tinha medo do marido e não ousava contrariá-lo. Por mais que tentasse proteger o filho, não se atrevia a contestar as ordens do marido, e Romero muitas vezes apanhava sem que a mãe sequer levantasse os olhos. Apenas Judite interferia. Ela era danada, meiga e decidida, educada e atrevida, carinhosa e corajosa. Romero queria ser como Judite quando crescesse. Ah, se tivesse nascido menina, nada daquilo estaria acontecendo. Ele poderia ser ele mesmo sem ter de corresponder às expectativas do pai. Romero era medroso e arredio, tímido e calado, mas sabia ser generoso e sentia que o seu coração era um oceano de sentimentos. Era sensível, gostava de plantas e de animais, adorava crianças e respeitava os idosos. Era um menino afável e extremamente educado, o que o pai interpretava como sinônimo de fragilidade. O homem deve ser forte e destemido, era o que dizia. Deve ser viril, másculo e proteger as mulheres, jamais se misturar com elas ou com suas bobagens. Mas Romero adorava as bobagens femininas, gostava de poesia, de apreciar a natureza, de escutar o canto dos pássaros. Amava ver a irmã vestir-se para sair, passar batom, empoar o rosto, levantar o cabelo em um coque ou um rabo de cavalo. Chorava com as fitas de cinema, emocionava-se até com as novelas, lia romances e mais romances, derretendo-se com os beijos e as carícias que os personagens trocavam. Em nada disso, Romero conseguia vislumbrar problema ou defeito, mas o pai se aborrecia e gritava com ele todas as vezes que o flagrava, admirando os vestidos da irmã ou lendo o romance Água com Açúcar. Pior ainda, quando Romero apanhava na rua ou chegava a casa choroso, magoado ou com as piadinhas que os colegas faziam. Ele não entendia, não fazia nada para provocar tantos gracejos, nem desmunhecava, mas o fato era que todos duvidavam de sua masculinidade, e o pai ficava furioso quando ele voltava para casa fugido, após ter sido humilhado pelos outros garotos. Romero, venha cá. O garoto voltou de seu devaneio e teve um sobressalto. Silas, o pai, acabara de chegar e, pelo tom de voz, estava claro que já ficara sabendo do ocorrido. O garoto terminou de se trocar e foi para a sala, onde o pai caminhava de um lado para o outro. Mandou-me chamar, indagou com voz miúda. O pai deu um salto sobre ele e agarrou-lhe a orelha, puxando-a com violência e fazendo com que ele se sentasse no sofá. Seu maricas, vociferou, quando vai aprender que não se deixa que brinquem com a honra de um homem? Eu não fiz nada, pai, murmurou Romero, já sentindo o peito estrangular uma vontade louca de chorar. Você não, mas aqueles cretinos daqueles garotos chamaram você de bichinha novamente. Torceu a orelha do filho com mais força, e Romero choramingou sentido. Ai, por favor, pai, não tive culpa. Foram eles que me xingaram. Porque você deixou, devia ter reagido. E o que eu poderia fazer? Sei lá, ter atirado uma pedra na cabeça deles, dado um murro no queixo, qualquer coisa. Eles estavam do outro lado da rua, pai. Papai, foi o grito de Judite que correu até onde eles estavam. Solte-o, não vê que eu está machucando? Embora contrariado, Silas soltou o filho, não sem antes o ofender mais uma vez. Seu mariquinhas, você só faz me envergonhar. Saiu desabalado para a cozinha onde sua mulher, à beira do fogão, fungava com os olhos cheios d'água. Isso é culpa sua, Noêmia, berrou ele. Quem manda criar um menino feito uma donzela? Não é verdade, Silas, contestou ela magoada. Romero é um menino de ouro. Ele é o maricas. Os outros têm razão. Vive se escondendo. Só quer saber de ficar grudado na barra da saia da irmã e você estimula esse comportamento. Eu? É você. Você e Judite. Por isso ele nem tem namorada. Mas ele só tem 13 anos. E o que tem isso? Na idade dele eu já conhecia mulher. Você está exagerando. Romero é um menino. Gosta de jogar bola e soltar pipa. Se fosse assim, eu não estaria preocupado nem me importaria com o futuro dele.
mas ele está mais para brincar de bonecas e casinhas do que para soltar pipa. Você se preocupa demais. Romero é só uma criança. Não tem idade para se interessar por mulheres. Mais tarde, você vai ver como ele muda. Mais tarde? Que mais tarde o quê? Vou resolver isso agora. Voltou às pressas para a sala, onde Romero via TV agarrado a Judite. Silas desligou o aparelho e estacou em frente a eles. Dedo em riste disparou. Escute aqui, Romero. Já perdi a paciência com você. Hoje você vai aprender a ser homem. Que quer dizer com isso, papai? Interveio Judite. Não se meta. Não é problema seu. O assunto agora é de homem para homem. Mas, pai, lamentou-se Romero. O que o senhor vai fazer comigo? Vou ensiná-lo a ser um homem de verdade. E ai de você se me decepcionar. Saiu batendo a porta. Naquele dia, Romero quase não comeu. Só pensava nas palavras do pai. Embora ele não tivesse dito abertamente, Romero estava certo de que pretendia levá-la ao encontro de alguma mulher. Essa ideia causou-lhe pânico. O que faria diante de um corpo de mulher? Se ela o despisse também, na certa morreria de vergonha e não conseguiria fazer nada com ela, o que deixaria o pai ainda mais furioso. Tentou conversar com Judite, mas ela ajudava a mãe com as costuras. Noêmia, todas as tardes, costurava para fora, e era assim que a família conseguia equilibrar o orçamento doméstico, sem que Judite tivesse necessidade de trabalhar fora para ajudar. Mamãe, começou a jovem enquanto pregava botões numa blusa. O que foi? Por que não faz nada? Fazer o quê? Por que não impede papai de levar Romero, você sabe? Noêmia pousou a costura sobre os joelhos e olhou para a filha por cima dos óculos. Não há nada que eu possa fazer. Você conhece seu pai tão bem quanto eu e sabe como ele é teimoso. E depois talvez seja bom para Romero, vai acabar com essa agonia. Judite fixou-a com ar pensativo e tornou com voz grave. E se Romero não gostar? Como assim não gostar? Romero só pode ser um menino, mas é homem. Ele está assustado, mas vai acabar se acostumando. Eu não teria tanta certeza. O que está querendo dizer, Judite? Que seu irmão não gosta de mulher. Não é isso. Mas Romero me parece tão inseguro. Seu pai acha que já é hora de acabar com os medos e as inseguranças dele e eu concordo. Concordava nada. Judite sabia que ela estava mentindo. No fundo morria de pena do filho, mas não tinha coragem de enfrentar o marido. E ela também não tinha como ajudar. Só lhe restava esperar e torcer para que Romero se saísse bem. Quando o pai chegou para buscá-lo, já passava das 9 da noite. Naquele dia, Silas não jantou em casa, e Romero imaginou que ele deveria ter ido a algum prostíbulo combinar tudo. Embora percebesse o nervosismo do filho, Silas não fez nenhum comentário. Limitou-se a abrir a porta do quarto e dizer laconicamente: "Venha." Romero obedeceu. Em silêncio, ganharam a rua, caminhando em direção ao ponto de ônibus. Da calçada pôde ver o rosto da irmã pela janela, tentando transmitir-lhe coragem. Boa sorte. Foi o que ele leu em seus lábios. Caminharam até o ponto sem trocar uma palavra. Entraram no ônibus, que rodou alguns minutos, até que desceram em frente ao seu destino. Era uma casinha toda pintada de branco, com janelas azuis e vasos de flores nos peitoris. Romero não conseguiu ocultar a surpresa. Esperava algo bem diferente daquilo, mas o pai, sabendo de seus receios, escolheu uma moça já conhecida de seus tempos de solteiro, que trabalhava por conta própria. Ela cobrava caro, mas valeria a pena. Silas bateu e esperou. Pouco depois, a porta abriu-se e uma mulher de 30 e poucos anos, vestida numa camisola vermelha transparente, rosto excessivamente pintado, veio abrir. Boa noite, Domitila. Cumprimentou Silas com certa intimidade. Ela deu um sorriso e chegou para o lado, dando passagem para que ambos pudessem entrar. Então, esse é o rapazinho? É sim. O menino está meio assustado, é a primeira vez, mas sabe como é. Ainda sorrindo, Domitila aproximou-se e foi segurando Romero pela mão, puxando para o outro cômodo. Pode deixá-lo comigo. Volte daqui a 1 hora. Lembre-se, sussurrou Silas ao ouvido de Romero. Não me decepcione. Saiu e foi procurar um bar onde pudesse fazer hora, até Domitila terminar com Romero. Na casa, o menino tremia. Nem sabia se a mulher era bonita ou feia, pois não ousava levantar o rosto. Estava envergonhado, com medo, inseguro. Ela se acercou dele sem dizer nada. Começou a tocá-lo.
Assustado, tentou fugir, mas ela não lhe deu chance. Estava tão apavorado que quase urinou nas calças. Quero ir ao banheiro, gaguejou. Com o dedo, Domitila indicou-lhe onde ficava o banheiro e ele correu para lá. Quando voltou, ela continuava no mesmo lugar em que a deixara, só que agora completamente nua. Romero quis chorar, mas ela nem lhe deu tempo para isso. Aproximou-se novamente e fez nova investida, acariciando e beijando. Romero queria fugir, mas não sabia para onde, e depois a viu o pai. Se Romero decepcionasse, nem queria pensar no que o pai faria. Era capaz até de lhe dar uma surra. Mas por medo, do que por desejo, Romero conseguiu fazer o que esperavam dele. Foi tudo muito rápido. Em poucos segundos estava tudo terminado. Pronto, meu bem, falou ela com fingido carinho, empurrando-o para o lado. Já terminou, pode sair de cima. Na mesma hora, Romero correu para o banheiro e vomitou. Sentia-se arrasado, violado em sua intimidade, invadido em seus brios. Com o pé, fechou a porta do banheiro e desatou a chorar, torcendo para que Domitila não fosse perguntar o que estava acontecendo, mas ela parecia nem ligar. No fundo, julgara o mesmo maricas, mas não seria com ela que iria questionar aquilo. Se Silas dizia que o menino era másculo, isso era lá com ele, cumprir a sua parte e esperava receber seu dinheiro. Quando Silas voltou, encontrou sentados no sofá da sala, ele bebendo um refrigerante e ela uma cerveja. Como não tinha o que conversar, permaneceram bebericando sem trocar palavra. E então, perguntou Silas ansioso como foi, correu tudo bem? Muito bem, respondeu Domitila, tentando parecer interessada. O rapaz esconde o jogo, é um garanhão. Tive de implorar para que parasse. Não me diga, tornou Silas todo orgulhoso, nem percebendo o ar de espanto do filho. Eu não lhe falei? O que ele tinha era vergonha. É, os quietinhos são os piores. Silas pagou Domitila e agarrou Romero pelo braço, saindo com ele em estado de quase euforia. Muito bem, meu filho, elogiou. Sabia que você não iria me decepcionar. Garanhão, hein? Quem diria? Espere só até eu contar para o pessoal. Quero ver quem é que vai mexer com você depois disso. Todos vão morrer de inveja, isso sim. Romero enrusbeceu. Como poderia encarar alguém depois daquilo? Ainda mais se o pai contasse aos outros o que acontecera. O que faria para esconder a vergonha que sentia? Silas não estava preocupado com os sentimentos de Romero. Estava tão feliz que nem sequer se lembrara de perguntar ao jovem se havia gostado ou como se sentira. A única coisa em que pensava era que seu filho, ao contrário do que diziam, não era nenhuma bicha. Só que Romero, longe de compartilhar a alegria do pai, sentia-se frustrado e deprimido, desejando jamais ter de passar por aquilo novamente. Nos dias que se seguiram, as coisas acabaram se acalmando. Silas, satisfeito com o desempenho do filho, vivia pregoando aos quatro cantos o quão macho ele era. Apesar de envergonhado, Romero até que gostou. As crianças pararam de mexer com ele e ele podia ir e vir da escola sem maiores problemas. Noêmia também ficou satisfeita. O que mais queria era paz no lar, e depois do sucesso de Romero, tirara-lhe um grande peso. Tinha medo de que ele não fosse capaz, o que causaria uma tempestade em casa. Mas Romero saíra-se muito bem, segundo o que o marido lhe dissera, e ela estava feliz. Silas, muito discretamente, contara-lhe que levara o garoto a uma prostituta muito bem recomendada. Noêmia, apesar da vergonha e da timidez, aquecera com alívio. Apenas Judite não se convencia. Sabia pelo olhar de Romero que a experiência devia ter sido das piores. Conhecia o irmão muito bem para saber quando ele não estava feliz. Romero parecia aliviado, porque se livrara da perseguição do pai, mas parecia muito pouco à vontade em sua nova posição de homem. No domingo, Judite convidou Romero para ir ao cinema. Estavam passando uma nova fita Tubarão, a sensação do momento. Será que consigo entrar? Questionou ele interessado. A censura é para 14 anos. Você já tem quase isso? Aposto como ninguém vai perguntar. O porteiro, ao contrário do que Judite esperava, pediu a carteirinha de estudante de Romero. Não pode entrar. Falou com arrogância. Por favor, moço, pediu Judite. Ele vai fazer 14 anos daqui a 2 meses, deixe-o entrar. Daqui a 2 meses não é hoje. Hoje ele só tem 13 anos. Que diferença vai fazer ver o filme hoje ou daqui a 2 meses? Ah, por favor, moço,
Deixe-o entrar. Romero pregou os olhos no chão, tinha pavor de estar em evidência. O porteiro encarou com ar carrancudo, mas acabou deixando-o passar. Como ainda era cedo, Judite foi com ele comprar balas e sentou-se na poltrona para esperar terminar a sessão anterior à sua. Acabou encontrando alguns amigos e, enquanto conversavam, Romero ia olhando tudo o que acontecia ao redor. Notou que de vez em quando alguém o olhava e prestou atenção. Era um rapaz de pouco mais de 20 anos, alto, moreno, forte. Em dado momento, os olhos de ambos se cruzaram e Romero sentiu um arrepio. O rapaz pareceu-lhe bastante bonito e o garoto surpreendeu-se ao perceber que ele aprazia olhar para aquele tipo atraente. Assustou-se consigo mesmo e virou o rosto. Ele era homem. Homem? Como podia sentir-se atraído por outro homem? A sessão ia começar e Judite pegou sua mão. Vamos nos sentar com o pessoal, chamou sem perceber o que se passava. Romero obedeceu e saiu seguindo a irmã e os amigos. As pessoas entravam em fila vagarosamente e ele de vez em quando olhava para trás e percebia que o rapaz continuava olhando. Corou violentamente. O que será que aquele moço estava pensando? Que ele era alguma bicha? Sentou-se ao lado da irmã e o rapaz sentou-se na fileira de trás, 2 poltronas ao lado da sua, o que deixou Romero gelado. E se o homem falasse com ele, o que diria a irmã? Olhou de soslaio para Judite, mas ela estava muito interessada na conversa com um amigo. De repente, a tela se iluminou e começaram a passar alguns anúncios. Veio um curta-metragem, alguns trailers e o jornal. Durante todo esse tempo, Romero olhava para o rapaz, que lhe devolvia o olhar com um sorriso maroto. Quando as luzes se apagaram por completo, anunciando o começo do filme, Romero centrou sua atenção na tela. Durante cerca de 2 horas, esqueceu-se do rapaz na fila de trás. Só quando a sessão terminou e eles se levantaram para sair, foi que se lembrou dele, porque o rapaz estava parado no mesmo lugar, fitando insistentemente. Sem nada perceber, Judite saiu conversando com os amigos, falando sobre o filme, praticamente se esquecendo de Romero. Por que não vamos tomar um sorvete? Sugeriu Alex, um dos amigos bastante interessado em Judite. Não sei, respondeu ela. Preciso levar meu irmão para casa. Porque ele não vem conosco? Você quer vir? Perguntou ela a Romero. O olhar de Judite quase que implorava, e Romero respondeu. Não quero, não, mas você pode ir, eu vou para casa. Ah, não, Romero, não vou deixá-lo voltar sozinho. O que é que tem? Não sou nenhum bebê. Não é isso? Mas é chato voltar só. Bobagem. Você está com vontade de tomar sorvete com seus amigos e eu não quero ir. Por que você tem de perder seu programa por minha causa? Tem certeza de que quer voltar sozinho? Absoluta. Não vai ficar chateado? Não. Ande, vá logo. Vai acabar ficando tarde. Judite decidiu-se. Deu um beijo na bochecha de Romero e murmurou agradecida. Não vou demorar. Diga a papai que voltarei logo. Romero ficou vendo a irmã afastar-se em direção à sorveteria. Depois que o grupo entrou, ele se virou para ir para casa e quase esbarrou no rapaz que ficara olhando para ele no cinema. Você? Exclamou Romero assustado. Está me seguindo? Não, respondeu o outro com simpatia. Estava esperando você. Por quê? Para que pudéssemos nos conhecer. Como se chama? Romero. E você? Júnior. Meus amigos me chamam assim. Não gostaria de dar uma volta por aí? Onde? Não sei. Podemos dar um passeio na praia. Na praia? Não sei não. Fica muito longe e eu preciso ir para casa. Que tal uma bebida? Um refrigerante? Se você quiser. Quantos anos você tem, Júnior? 21. Por quê? Isso tem importância para você? Para mim, não. Mas meu pai pode brigar comigo. Ele não gosta que eu ande com garotos mais velhos. Seu pai não precisa saber que nos conhecemos, não é mesmo? Algo no tom de voz de Júnior não agradou Romero. Além disso, a admiração que sentira pelo outro o assustou e ele, pensando em recuar, considerou. Já está ficando tarde. Preciso ir para casa. Vou acompanhá-lo. Não precisa, não é longe, chego rápido. Não, faço questão. Quero que sejamos amigos. Sem saber o que dizer, Romero deu de ombros e tomou a direção de sua casa, e Júnior seguiu com ele. No caminho, ia conversando sobre o filme, e Romero entusiasmou-se falando sobre o tubarão cheio de admiração. Nossa, foi demais.
E quando o tubarão comeu o homem no final, quase morri de medo. Júnior escutava as palavras de Romero e fazia observações interessantes, tocando-o de leve no braço. Romero estava tão empolgado com o filme que não se deu conta de que haviam se desviado do caminho. Seguiam agora por uma ruazinha escura e quase deserta. E foi só quando Júnior parou que ele percebeu que aquele não era o caminho de sua casa. Onde estamos? Indagou assustado. Não sei. Pensei que você conhecesse o caminho. Acho que me distraí. Acrescentou olhando para os lados. Não sei onde estou. Vamos voltar. Deu meia volta, mas sentiu que a mão do outro o segurava pelo braço. Por que a pressa? Perguntou Júnior com olhar malicioso. Eu preciso ir. Minha irmã está me esperando. Sua irmã é aquela que saiu com a turma? Pois não creio que vá dar por sua falta tão cedo. Mas é que já é tarde, meu pai. Tentou se desvencilhar, mas Júnior era mais forte e puxou com violência, tentando beijá-lo. O que está fazendo? Contestou Romero com veemência. Ficou louco? Não sou dessas coisas, não. A quem quer enganar. Então não viu o jeito como me olhava? Mas que jeito? Você ficou maluco? Eu não estava nem olhando para você. Ah, estava sim. Conheço bem. Não, está enganado. Não sou desse tipo, eu sou homem. Até já dormi com uma mulher. Eu sou homem, viu? Não sou bicha, não. Você me provocou, agora vai ter de aguentar. Indiferente aos apelos e gritos de Romero, Júnior agarrou com força, deitando-o no chão frio da calçada, e abusou dele sexualmente. Quando terminou, abotou as calças, ajeitou a camisa, afivelou o cinto, e quando ia saindo, falou em tom sarcástico. Até que não foi mal, foi? Romero não respondeu. Você gostou. Pode não querer admitir, mas você gostou. É sempre assim, todos gostam. No começo dizem que não querem, que não são disso, mas depois não querem mais saber de outra coisa. Soltou uma risada nervosa e rodou nos calcanhares, saindo apressadamente. Sentindo que ele se afastava, Romero ergueu o corpo e, ajoelhado, gritou em desespero. Está enganado, seu animal. Eu sou o homem, eu sou o homem. Arriou o corpo no chão, chorando copiosamente. Sentiu o corpo todo dolorido. Uma imensa humilhação assolava-o. O que diria o pai? O que diria o pai? Embora dolorido, conseguiu pôr-se de pé e começou a caminhar na direção oposta a que Júnior tomara. Mal conseguia andar. Tamanha dor que sentia. Parecia que havia sido estilhaçado. O sangue escorria de sua testa, que Júnior esfregara e batera no chão. O nariz também sangrava, e várias manchas roxas surgiam em suas costas, nos locais em que ele o socara. Por que tanta violência? Por que tivera de ser tão cruel? Já não lhe roubara a honra e a dignidade? Por que tivera de maltratá-lo daquela maneira? A passos arrastados, Romero conseguiu voltar para a rua que dava acesso à sua casa. Queria esperar a irmã, mas achava que não conseguiria. Estava sentindo muita dor, um gosto amargo de sangue na boca. Precisava de um remédio. Será que iria morrer? A muito custo conseguiu chegar à casa e escancarou a porta. A mãe e o pai estavam na sala vendo TV e levaram um susto quando ele entrou, todo machucado, andando de um jeito esquisito. Romero não conseguiu dizer nada. Entrou todo trôpego e, chegando ao meio da sala, sentiu que o chão lhe faltava. A respiração parecia difícil e tudo ficou escuro e ele desmaiou. Capítulo 2. Ao sair para o plantão naquela noite, Plínio estava bastante aborrecido. Era médico do hospital municipal fazia alguns anos e trabalhava na emergência. Reconhecia que estava ficando cansado de tanta violência, mas sentia que não podia deixar aquele posto. Nascera para ajudar as pessoas e gostava do que fazia. Já no hospital, lembrou-se da pequena discussão que tivera em casa na manhã anterior, logo que chegara do hospital. Lavínia, sua mulher, estava sentada na cadeira de balanço, tricotando uma roupinha para o filho recém-nascido, que dormia no carrinho ao seu lado. Plínio beijou-a com suavidade e ela exibiu o casaquinho falando enternecida. Não está uma beleza? Já estou quase terminando. É para o batizado de Eric. Está lindo. Ela sorriu embevecida e alisou o casaquinho, retomou a agulha e continuou a tricotar, enquanto Plínio se servia de uma dose de uísque. Já estou cansado de tanto sofrimento, comentou ele. Todos os dias chegam adolescentes e crianças estupradas, violentadas, e os pais não fazem nada. Lavínia soltou o tricô por uns instantes e retrucou em dúvida. Não sei se deveria culpá-los.
Talvez a dor de reviver a humilhação seja maior do que o desejo de ver o criminoso na cadeia. Você não deixa de ter razão, e se o motivo fosse só esse, eu conseguiria compreender, mas muitos pais não denunciam por medo da vergonha, e não é nem dos filhos, é deles mesmos. Até que ponto denunciar resolve alguma coisa? O mal já está feito, não pode ser reparado. Vingar-se do criminoso não restitui a honra, a vergonha, a dor e tudo mais. Quem falou em vingança? Também sou contra querer se vingar, mas a repressão penal é necessária. Quem comete um crime tem de arcar com as consequências daquilo que faz. Talvez, passando uns tempos na cadeia, o sujeito consiga refletir sobre o que fez. Duvido muito, disse uma voz irônica vinda do outro lado da sala. Rafael, exclamou Lavínia, surpresa com a chegada intempestiva do irmão. Não devia estar na faculdade? Perguntou Plínio de má vontade. Saí mais cedo. Não estava com saco de assistir àquela aula chata. Não estava com saco, repetiu o médico abismado. O que pensa da vida, Rafael? Pago faculdade para você sem cobrar nada em troca, mas o mínimo que espero é que assista às aulas. Vai jogar em minha cara agora, vai? Só porque não tenho dinheiro não precisa me humilhar. Não estou humilhando, nem jogando nada em sua cara. Mas nosso trato foi esse. Eu sustento até você terminar a faculdade, mas você tem de ir às aulas. É sempre assim, não é, Plínio? Só porque é o dono do dinheiro pensa que pode mandar em mim. Você está distorcendo as coisas. Não mando em você e não sou dono do dinheiro. O que ganho é com o suor do meu trabalho. Será que vocês dois podiam deixar de discutir pelo menos uma vez? Queixou-se Lavínia, debruçando-se sobre o carrinho. Vão acabar acordando o bebê. Está certo, Lavínia, concordou Rafael. Por causa de você e de meu sobrinho, não vou dizer mais nada. Com um sorriso de triunfo, Rafael deu meia volta e sumiu pela porta da varanda, indo em direção à piscina. Esse rapaz me deixa louco, desabafou Plínio. Concordei em ficar com ele aqui, comprometi-me com seus estudos, mas ele não reconhece nada. Quanto mais faço, mais ele me espezinha. Rafael é uma pessoa difícil. Não estou querendo justificá-lo, mas ele sofreu muito com a morte de mamãe e papai. Eu sei, posso imaginar, mas isso não lhe dá o direito de ser desagradável nem mal agradecido. Procure relevar, meu bem. Rafael ainda é um garoto. Logo, logo isso vai passar. Ele já é um homem. Tem 22 anos. Já podia estar terminando a faculdade, mas vive sendo reprovado. Imagine que bom arquiteto ele não vai ser. Isso vai passar. Você vai ver. Quando ficar mais velho, ele se emenda. Você vem me dizendo isso desde que seus pais morreram. De lá para cá, ele não mudou muito. Ele estava se sentindo muito sozinho, perdeu tudo. Perdeu tudo porque sempre foi irresponsável. Se não fosse eu, ele teria torrado seu dinheiro também. Eu sei, mas tente entender. É duro viver de favor. Ele não vive de favor. Nunca lhe disse isso. Ele é meu cunhado. Só o que quer é o seu bem. Mas ele parece ter raiva disso. Tem raiva porque posso ajudá-lo e sente-se humilhado com a minha ajuda, quando deveria se sentir agradecido. Mas deixe isso para lá. Não quero que você se aborreça, nem quero perturbar o sono de Eric. Plínio lembrou-se de que encerrara aquela discussão com um beijo na mulher e sorriu, procurando não pensar em Rafael. Seus pensamentos estavam agora inteiramente voltados para a mulher e o filho, quando a porta de seu consultório se abriu e uma enfermeira bem novinha entrou apressada. Doutor Plínio, chamou. Acaba de chegar um rapazinho bastante machucado. O médico assentiu e levantou-se, seguindo direto para a sala de emergência. Viu de relance os pais do menino no corredor, mas não lhes deu atenção. Mais tarde falaria com eles. Algum tempo depois, sentados na sala de espera do hospital, Silas e Noêmia conversavam com Plínio, que já completara os exames em Romero. Não pode ser, doutor, negava Silas com ar abobado. Isso não pode ter acontecido com meu filho. Seu Silas, rebateu o médico. Os crimes sexuais são bem mais comuns do que se imagina. Mas com meu filho não. Ele não pode ter sido violado. Violentado. O nome é violentado. É um crime, seu Silas, e pode levar o criminoso à cadeia, mas é preciso que se faça queixa. Isso é que não. Silas levantou-se bruscamente e tornou a sentar-se. Não quero que ninguém saiba o que aconteceu. Mas se o senhor não disser nada, o criminoso vai continuar impune. Se eu o encontrar, sou capaz de matá-lo.
O Senhor não vai matar ninguém, e ele vai fazer a outro menino o que fez a seu filho. Precisamos detê-lo. Não, não, não vou me submeter a essa vergonha. Meu filho, mulherzinha de um marginal, isso aqui não. Ele tem razão, Silas, interveio Noêmia. Esse monstro não pode continuar solto por aí. Imagine o que não vai fazer a outros meninos como o nosso Romero. Isso não me interessa. Cada um que cuide de sua cria. Silas, não pode falar assim. Não quero parecer insensível ou coisa parecida, mas tenho de cuidar de meus interesses. E não vai ser nada agradável expor Romero ao ridículo. Imagine o que meus amigos não vão dizer. E ele, seu Silas, o que vai dizer? Não importa. Romero é menor de idade e eu tenho de cuidar de seus interesses. Não vai pegar nada bem se os outros souberem que ele foi sodomizado. Ainda assim, acho que o senhor deveria conversar com ele. Talvez ele tenha outra opinião. A opinião dele não tem importância nesse caso. Meu filho vítima de um atentado. Como é mesmo, doutor? Atentado violento ao pudor. É um crime sério. Não me interessa. E depois não tenho dinheiro para gastar com advogado. Mas não precisa. Olhe, já estou acostumado a ver esse tipo de coisa. E sei que se o senhor não tiver como pagar, um promotor público assume o caso. Deus me livre. Piorou. Imagine se vou tornar público o que aconteceu ao meu filho. Isso é que nunca. Prefere manter sigilo, então? Prefiro. A essa altura não vai adiantar nada. O mal já está feito, não está? Só espero que Romero não fique diferente. Não diga isso nem brincando, objetou Noêmia. Nosso filho não vai ficar diferente. Como assim? Indagou o médico curioso. Diferente em quê? Bem, doutor, sabe como é? O garoto é tímido e o senhor sabe como são as línguas ferinas. Mas o meu Romero é homem, isso é. Outro dia mesmo levei a o senhor sabe, uma mulher da vida e ela me disse que ele é um garanhão. Seu Silas, isso não importa agora. Seu filho foi vítima de um ato de extrema violência. Mesmo que ele fosse homossexual, não gostaria de ter passado por isso. Meu filho não é homossexual. Eu não disse que é. O que quis dizer é que ninguém gosta de sofrer um ato de violência, nem mesmo quem é homossexual. Mas meu filho não é. É claro que ele não é, reafirmou Noêmia. Não precisa ficar repetindo isso. Sua mulher tem razão, concordou o médico. Esse assunto não vem ao caso agora. Temos de nos preocupar é com o bem-estar de Romero. Só falei para que não pairem dúvidas. Não precisa se preocupar. Ninguém está duvidando de nada. Melhor assim. Por que o senhor não vai para casa e pensa no assunto? Reflita. Discuta com sua mulher. Talvez amanhã mude de ideia. Não vou mudar de ideia. E agora, doutor, se nos dá licença, queremos ir para casa. A noite foi cansativa e Romero e eu ainda temos muito o que conversar. Quero saber direitinho como foi que isso aconteceu. Lamento, mas Romero não poderá ir para casa hoje. Ainda está em observação. Mas o senhor me disse que ele estava bem, e está, mas sofreu muitos golpes, e bem o senhor sabe. Sei, doutor, não precisa falar. Engoliu em seco e desabafou. Meu filho nunca mais será o mesmo depois disso. Não diga isso, Silas. Era Noêmia novamente. Ele vai continuar o mesmo, você vai ver. Com o tempo vai esquecer. Arranja uma namorada bonitinha e nem pensa mais no assunto. Espero que você tenha razão, porque se ele ficar diferente, nem sei do que eu sou capaz. Plínio assustou-se com a revolta de Silas e teve medo por Romero. Não sabia como tudo se passara. Descobrira que ele fora violentado porque procedera ao exame detido no menino. Ele chegara desmaiado, todo machucado, e ao examiná-lo, Plínio notou que havia sangue em sua cueca. Antes mesmo de constatar a violência, não foi difícil deduzir o que havia acontecido. Mas havia em Silas algo mais do que um simples medo de que Romero ficasse falado. Pelo que Plínio podia perceber, o homem à sua frente estava apavorado com a ideia de que o filho pudesse ser homossexual, o que não era de todo uma ideia absurda. Plínio sabia que muitos meninos eram violentados por pura maldade, mas sabiam também que outros atraíam o agressor por algo em seus gestos, em suas maneiras, em seu jeito de olhar, algo que demonstrasse um homossexual em potencial, ainda que não assumido ou inconsciente. Romero podia estar num ou noutro caso que para ele não fazia a menor diferença. Não era preconceituoso e achava que toda violência devia ser reprimida.
não importava contra quem fosse realizada. Só que Silas parecia não compartilhar seu jeito de pensar. Pelo visto, aquele homem estava menos preocupado com o bem-estar do filho do que com sua própria imagem. Tudo em que pensava era no que os outros iriam dizer se descobrissem o que havia acontecido a Romero, ou que lhe parecia pior, se descobrissem que Romero não fosse um homem de verdade na concepção de Silas. Vá para casa, aconselhou Plínio novamente. Descanse e amanhã conversaremos. Quero levar Romero comigo. Infelizmente, não posso permitir que o leve. Se o fizer, não poderei me responsabilizar por nada que lhe aconteça. Ele tem razão, Silas, intercedeu Noêmia. Deixe que Romero fique, estará mais bem cuidado aqui. Silas encarou Plínio com ar de dúvida e indagou inseguro. Quando ele terá alta? Talvez amanhã. Vamos ver como vai passar a noite. Se nenhum dos ferimentos inflamar, ele poderá sair amanhã depois do almoço. Com aceno de cabeça, Silas levantou-se e permitiu-se conduzir pela mulher. Não queria deixar Romero no hospital. Tinha medo de que alguém ficasse sabendo do que acontecera, mas o médico lhe parecia decidido e ele não queria assumir riscos. Do lado de fora do prédio, fizeram sinal para um táxi e foram para casa. Já era muito tarde e eles estavam também preocupados com Judite. Ela ainda não havia chegado quando eles saíram e não sabia de nada do que acontecera. Devia estar aflita em casa esperando por notícias. Devíamos ter telefonado para ela, observou Noêmia. O que você acha que tive cabeça para pensar em Judite? Só agora me lembrei dela. O que lhe diremos? A verdade? Isso nunca. Vamos contar-lhe o que contaremos a todo mundo, que Romero foi agredido no assalto. Ninguém nunca vai saber o que lhe aconteceu, nem a irmã. Mas e se ele contar? Sabe como Romero e Judite são ligados? Eu proibirei. Se ele disser alguma coisa, mesmo que seja a Judite, dou-lhe uma surra. E você, Noêmia? Trate de não dizer nada a ninguém, entendeu bem? Noêmia limitou-se a aquecer. No fundo, não havia motivo para tanto alarde, mas Silas era quem sabia. Se ele não queria que ela falasse, ela não falaria. Em casa, Judite quase morria de preocupação. Chegara do cinema por volta das 9h30 e não encontrara ninguém. Não lhe deixaram nenhum bilhete. Não lhe telefonaram o que teria acontecido. Sentou-se na sala para esperar os pais. Estava quase pegando no sono quando ouviu o barulho de um automóvel parando na porta. Espiou pela janela e viu os pais saltando do táxi. Aflita, escancarou a porta e correu para o jardim, indagando quase sem fôlego. Pai, mãe, o que aconteceu? Cadê Romero? Noêmia olhou de soslaio para Silas, que foi caminhando a passos vagarosos para os degraus que davam acesso à pequena varanda de sua casa. Seu irmão está no hospital, respondeu cauteloso, sofreu um acidente. Acidente, mas como? Eu deixei no cinema. É isso mesmo, Judite. Você o deixou no cinema? Por que não veio para casa com ele? O rosto de Judite tornou-se rubro, e ela sentiu algumas gotículas de suor deslizando pela testa. Com a voz embargada, respondeu receosa. É que fui tomar um sorvete. Sozinha? Não. Encontrei os amigos da faculdade. Por que não levou seu irmão com você? Ele não quis ir. Disse que queria vir para casa. Oh, papai, eu não tive culpa. Não podia imaginar que ele sofreria um acidente. O que foi um carro? Ele foi atropelado? Não. Seu irmão foi assaltado. Assaltado? Mas... assaltado sim, porque... você o deixou sozinho, já era tarde. Veio um malfeitor e o assaltou e não foi só. Bateu nele também, ele está todo machucado. Oh, meu Deus! Judite desatou a chorar e a mãe abraçou-a tentando consolá-la. Não chore, minha filha. Ele foi hospitalizado, mas está passando bem. O médico disse que amanhã poderá sair. Quero vê-lo. Isso é impossível, objetou o pai veemente. Por que não me deixaram um bilhete? Eu teria ido encontrá-los no hospital. E quem tem cabeça para isso? Só pensávamos em socorrer seu irmão. Tem razão, papai. É que essa notícia me deixou profundamente abalada. Todos nós ficamos, minha filha. Contemporizou Noêmia. Mas agora não há mais nada que possamos fazer. Apenas rezar. Ele já foi atendido e medicado. Graças a Deus não foi nada realmente sério. Vamos dormir? Ordenou Silas. Já é tarde, Judite tem aula de manhã cedo. Não quero ir à aula, papai. Protestou a moça. Quero ver Romero. Depois. Quando você voltar da faculdade, poderá vê-lo. Talvez até lá ele já esteja em casa. Ah, pai,
Por favor, deixe-me ir com vocês buscá-lo no hospital. Nada disso. Você vai à faculdade e pronto. Não poderá ajudar em nada mesmo? Como não? Romero vai se sentir mais seguro comigo ao seu lado. Ele tem a mim e sua mãe agora. Chega de discussão, já para a cama. Embora contrariada, Judite teve de obedecer. Sentiu o peito oprimido, um remorso cruel a dominar-lhe o coração. Por que deixara Romero sozinho? Se o tivesse acompanhado, nada daquilo teria acontecido. Ela nem sabia direito o que tinha acontecido nem como. O caminho do cinema até sua casa era movimentado e iluminado. Como alguém fora assaltar Romero em meio a tantas pessoas? Não adiantava ficar pensando. No dia seguinte, quando voltasse, ele mesmo lhe contaria tudo. Pensando nisso, Judite deitou-se na cama e apagou a luz. Custou muito a pegar no sono, porque a imagem de Romero não lhe saía do pensamento. Como estaria passando o irmão e Mas, como estaria se sentindo longe da segurança do lar. No dia seguinte, bem cedinho, Romero despertou sentindo o corpo todo dolorido. Tentou levantar-se, mas a dor o impediu, e ele arriou novamente na cama. Olhou ao redor, tentando identificar o lugar em que estava. Era um hospital, com certeza, e ele estava numa enfermaria. A um canto, uma enfermeira aplicava uma injeção no velhinho, e ao levantar os olhos, ela viu que ele olhava espantado. Deu-lhe um sorriso e saiu apressada. Em seguida voltou acompanhada por alguém, que ele deduziu ser um médico, e foi retomar as suas atividades. Bom dia, Romero, disse o médico. Sou o Dr. Plínio, e vim ver como está passando. Sente-se melhor? Romero levou as mãos à cabeça e tornou com voz triste. O que aconteceu? Não se lembra? Ele balançou a cabeça, mas parou abruptamente, e em sua mente perpassou a sombra de uma lembrança mordaz. Baixou os olhos envergonhado e começou a chorar baixinho. Aquele homem balbuciou com amargura, calando-se com um soluço. Você não tem do que se envergonhar, tornou Plínio, notando seu constrangimento. Você foi vítima de um ataque, e o único ato vergonhoso foi o de seu agressor. Onde está meu pai? Foi para casa ontem à noite, mas em breve voltará. Deve estar furioso. Seu pai ficou muito preocupado, assim como sua mãe, e não é para menos. O que fizeram com você foi muita covardia. Eu não tive culpa. É claro que não. De repente, Romero viu-se abrindo o coração para aquele desconhecido, como se já fossem amigos de longa data. Ele me enganou. Diz que queria ser meu amigo. Eu não sabia, não podia imaginar. Se eu soubesse, não teria feito aquilo. Romero agora chorava convulsivamente, e Plínio condoeu-se sobremaneira. Já vira muitos casos como aquele, meninos e meninas sofrendo com a traição e a violência, sentindo na carne a dor de ingressar no mundo adulto de forma tão abrupta, violenta e traumatizante. Você não fez nada, tranquilizou o médico, não foi culpa sua. Deixe-o acompanhar-me. Estávamos falando do filme e eu me empolguei, nem percebi para onde ele estava me levando. De repente ele me agarrou, começou a fazer coisas. Ah, doutor, foi horrível. Posso imaginar. O senhor sabe o que ele me fez? Fui eu que o examinei. Eu não queria, mas ele me forçou. Fez de mim uma mulherzinha. Mas eu não queria, juro, doutor, eu não queria, eu sou um homem. Ante os soluços angustiados de Romero, Plínio afagou sua cabeça e tornou com voz bondosa. Tenha calma. Não precisa se justificar. Não estou aqui para julgá-lo. Só o que quero é ajudar. Mas meu pai, quando souber, vai querer me matar. Seu pai já sabe. Jai não disse nada. Ele está bastante transtornado, o que é natural num caso como este, mas não me parece que esteja querendo matá-lo. Não? Nesse momento, a enfermeira entrou novamente e cochichou algo ao ouvido de Plínio, afastando-se em seguida. O médico fitou Romero com piedade e informou. Seus pais estão aí fora, acabaram de chegar. Silas e Noêmia entraram aflitos, procurando o leito de Romero entre tantos que ali estavam. Ao avistarem um médico ao lado de sua cama, correram para lá a passos apressados. Bom dia, doutor, disse Silas, e Noêmia balançou a cabeça. Bom dia, respondeu o médico. Noêmia correu para junto do filho e abraçou-se a ele, falando entre lágrimas. Ah, Romero, meu filho, meu menino, o que fizeram a você? Ui! Gemeu Romero, sentindo o corpo todo doer sobre o abraço da mãe. Cuidado, dona Noêmia, advertiu Plínio. Ele ainda está muito machucado. Desculpe-me, meu filho, mas é que estava tão preocupada, seu pai e eu ficamos muito aflitos.
Romero fitou o pai, que o cumprimentou com certa emoção. Como está, meu filho? Melhor? Vai-se indo. Silas deu um sorriso amargo e virou-se para o médico. Então, doutor, podemos levá-lo hoje? Creio que sim, respondeu o médico a contragosto. Ele está reagindo muito bem, creio que depois do almoço poderá sair. Por que não agora? Porque há pressa. Ainda quero fazer alguns exames, coisa de rotina, mas necessária. Entendo. Plínio olhou para os lados e chegou o rosto mais para perto de Silas, indagando a meia voz. E então, pensou no que conversamos? Sem tirar os olhos do chão, Silas respondeu. Pensei sim, doutor. E minha resposta continua sendo não. Estava encerrado o assunto. Silas voltou-lhe as costas e aproximou-se do filho, pondo-se a apreciar os gestos de carinho da mulher. Não tenho mais o que dizer para convencê-lo. Plínio afastou-se, falando desapontado. Bem, podem ficar com ele. Vou preparar a alta para depois do meio-dia. Depois virei aqui terminar os exames. Assim que ele se foi, Silas voltou-se para Romero e falou com ar grave. Nenhuma palavra do que aconteceu ontem, Romero. O quê? Indignou-se o menino, pensando que não havia entendido direito. Nenhuma palavra. Não quero que conte isso a ninguém, nem a sua irmã. Se contar, dou-lhe uma surra da qual jamais irá se esquecer. Mas o que eu direi? Que você foi assaltado. Vinha caminhando distraído e um homem zarrão o assaltou. Bateu em você para tomar-lhe o dinheiro. Nada mais e não se fala mais nisso. Mas, pai, nada demais. O assunto está encerrado. Não quero mais ouvir falar nesse episódio. Para mim está tudo acabado e enterrado. Não quero saber como foi que lhe tiraram a vergonha. Só quero que você não tire também a minha. Não diga mais nenhuma palavra sobre esse incidente. Vamos colocar uma pedra sobre tudo isso. O que passou, passou. Agora bola para a frente. Esqueça o que aconteceu e trate de arranjar uma namorada. Romero engoliu em seco. Nada de perguntas. O pai nem sequer ia saber como tudo acontecera. Simplesmente o proibia de tocar no assunto com medo de se envergonhar. Mas envergonhar-se de quê? Então não fora ele a única vítima de tudo aquilo, o único realmente humilhado, vilipendiado, tratado feito um traste, um cão sarnento. Quem senão ele tinha algo de que se envergonhar? A ameaça do pai, entretanto, era por demais real e séria, e Romero não disse mais nada. Olhou para a mãe em busca de apoio, mas ela grudou os olhos no chão e não ousava encará-lo, porque tinha de ser tão passiva e omissa. E Judite? Por que não estava ali também? Na certa, porque o pai não deixara. Pelo visto, não haviam contado nada a ela, e Judite devia estar pensando que ele fora mesmo assaltado. Romero queria correr e contar-lhe tudo, mas o pai o proibira de compartilhar sua dor até com a irmã, e ele o temia demais para contrariar suas ordens. Silas era bem capaz de cumprir suas ameaças e dar-lhe uma surra inesquecível que hospital nenhum poderia curar. Os exames transcorreram calmamente. A saúde de Romero no geral estava boa e os ferimentos não davam mostras de infecção. Assim, logo depois do almoço, ele foi liberado para ir para casa. Plínio lamentou profundamente o fato de que mais um pai incompreensível impedia que a justiça fosse feita. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Se fosse seu filho, saberia direitinho como agir, procuraria a polícia e faria queixa-crime. Jamais deixaria passar impune o agressor de seu filho. Mas Romero não era seu filho e ele não tinha o direito de passar por cima da vontade daquele pai. A lei o protegia, dava ao pai o direito de optar por ir avante ou não com uma ação criminal. E quem era ele para ir contra a lei? Quando chegaram à casa, Noêmia levou Romero para o quarto para descansar. Ele ainda estava muito dolorido e com dificuldades de andar, o que desgostava Silas imensamente, lembrando-se de que seu filho jamais seria o mesmo depois daquilo. Mesmo que ele arranjasse uma namorada e procurasse levar uma vida normal, Silas jamais poderia esquecer que Romero fora violado naquilo que possuía de mais valioso, sua masculinidade. Noêmia deitou em sua cama e acomodou nos travesseiros. Ligou o ventilador e abriu a janela. Quer mais alguma coisa, meu filho? Indagou solícita. Não, mãe, obrigado. Onde está Judite? Na faculdade. Ela não quis ir me buscar. Seu pai não deixou. Sabe como ele é rigoroso com as coisas de estudo. Mas eu estava no hospital. Agora você está em casa. Judite logo chega por aí. Então poderão conversar.
Mas cuidado, lembre-se do que seu pai falou. Pode deixar. Tornou acabrunhado. Não direi nada. É o que ele quer, não é? Que eu finja que nunca aconteceu nada? Seu pai só quer o seu bem. Acho que ele quer o bem dele mesmo. Não diga isso. Ele ficou muito preocupado. E se o proibiu de tocar no assunto foi para que você não virasse motivo de chacota na rua. Para quem? Quem não virasse motivo de chacota? Eu ou ele? Não fale assim, Romero. Seu pai pode não gostar. A ideia de que o pai pudesse escutar aquelas palavras o assustou e Romero silenciou. Faria sem maiores questionamentos o que o pai lhe ordenara. No entanto, não podia fingir que não estava magoado. Sofrer um duro golpe, e o mínimo que podia esperar era a compreensão da família, mas o pai se negava a escutar. A mãe tinha medo de perguntar e a irmã ignorava tudo, e ele estava proibido de tocar no assunto. Ninguém poderia imaginar como estava se sentindo. A violência de que fora vítima deixara-lhe profundas marcas. Sentia-se triste, inseguro, culpado. Se não tivesse dado conversa para aquele sujeito, nada daquilo teria acontecido. Mas ele era ingênuo e inexperiente e jamais poderia prever uma coisa assim, até porque aquele assunto era tabu em sua casa. O pai nunca alertara para coisas daquele tipo. Por isso, ao deparar com aquele homem, Romero nem imaginou que ele fosse capaz de lhe fazer mal. Lembrava-se de que chegara a desconfiar de que ele fosse homossexual, mas nunca poderia supor que ele quisesse violentá-lo, ainda mais com tanta brutalidade. Depois que a mãe saiu, Romero afundou o rosto no travesseiro e desatou a chorar. Em minutos adormeceu. Era melhor dormir do que enfrentar aquela situação, e ele ferrou no sono profundo e agitado. Despertou mais tarde, sentindo a presença de alguém ao seu lado. Era Judite, que chegara da escola e sentara-se em sua cama, acariciando-lhe os cabelos. Quando ele abriu os olhos, ela sorriu, deu-lhe um beijo na testa. Meu menino, falou com ternura, o que foi que fizeram a você? Ele não respondeu. Tentou sorrir, mas sua boca se contraiu no esgar de dor e ele acabou chorando no colo da irmã. Ela alisava seus cabelos com carinho. Enquanto mais doce e amorosa ela era, mais ele se entregava ao pranto. Por fim, quando achou que já não possuía mais lágrimas para chorar, enxugou os olhos e balbuciou. Judite, você nem sabe o que passei. Como foi? Não posso imaginar. Aquela rua é tão movimentada. Seguindo as ordens do pai, Romero mentiu. Eu vinha distraído. Nem percebi quando o cara se aproximou por trás. Ele me pegou de jeito, me bateu e me tomou todo o dinheiro. E ninguém viu, não vieram ajudar. Não havia ninguém por perto. Mas que coisa! Deixe isso pra lá, já passou, quero esquecer. Sinto-me tão culpada. Você não tem culpa de nada. Não podia imaginar que iam querer me assaltar. Não. Eu devia tê-lo acompanhado até em casa. Jamais irei me perdoar por isso. Assim você me deixa triste. Não foi culpa sua, não foi culpa de ninguém. Ele o agrediu muito. Não quero mais falar sobre isso. Romero sentiu que a voz se estrangulava na garganta, e Judite abraçou-se a ele, falando cheia de arrependimento. Tem razão, Romero, perdoe-me. Sei que deve ser horrível lembrar-se do que aconteceu. Só perguntei porque fiquei curiosa e porque estou muito arrependida de ter deixado você sozinho. Mas não vou perguntar mais. Agora descanse. Na hora do jantar, trarei uma bandeja para você. Judite saiu. Ao vê-la se afastar, Romero sentiu-se extremamente só. Ela era sua única amiga, a única que o compreendia. Se não podia compartilhar com ela sua dor, como faria para enfrentá-la? E mais, como conseguiria vencê-la? Romero pensou que jamais o conseguiria. Capítulo 3. Sentado na lanchonete, Judite conversava com Alex. Desde o dia do assalto, vinham saindo juntos. Alex era amigo de um colega de turma de Judite e já estava quase terminando a faculdade de engenharia. Aos 22 anos, era um rapaz bonito e inteligente, disputadíssimo pelas garotas. Sabe, Alex, começou Judite, enquanto mordiscava um queijo quente. Não entendo o que aconteceu com Romero. Desde que foi assaltado, anda muito esquisito. Ele está traumatizado. Com o tempo isso passa. Tomara que você esteja certo. Ele anda arredio, não quer conversar com ninguém, nem comigo, que sou sua maior amiga. Ele está apenas assustado, é normal. Levou uma surra do tal sujeito e deve se sentir envergonhado. Qual é o homem que gosta de apanhar? Judite não estava bem certa.
Fazia já 2 meses que tudo acontecera e desde então Romero nunca mais fora o mesmo. Mas talvez Alex tivesse razão e aquilo fosse passageiro. Passado o susto e o trauma, Romero voltaria ao normal. Ela suspirou e alisou a mão de Alex por cima da mesa, indagando meio sem jeito. Quando você vai lá em casa? Estive pensando. Já estamos namorando há 2 meses e creio que estou apaixonado por você. Ela corou e ele prosseguiu. Por isso, gostaria de falar com seus pais, mostrar a eles que minhas intenções são sérias. Ah, Alex, que bom! Papai já estava mesmo começando a reclamar. Disse que rapaz bem-intencionado faz logo questão de conhecer a família da moça. Pois é, podemos marcar para breve um encontro. Que tal um jantar em sua casa? Ótima ideia. Mamãe já havia sugerido isso. E quando pode ser? Creio que sábado estaria ótimo. Sábado, então, está combinado. Beijaram-se longamente e a conversa mudou de rumo. Já eram quase 9 horas e Judite precisava voltar, porque o pai não gostava que permanecesse na rua até tarde. Alex levou-a de carro até a porta de casa e depois foi embora. Ao descer do veículo, Judite parou alarmada. Mesmo da rua podia ouvir os gritos do pai ecoando pela janela aberta. Atravessou correndo o jardim e rompeu porta dentro, bem a tempo de presenciar a bofetada que Silas acabara de estalar na face de Romero. Seu mariquinhas, esbravejou. É por isso que todo mundo vive falando de você. Romero encolheu-se todo a um canto e Judite exclamou indignada. Papai! O pai, a mãe e o irmão olharam-na ao mesmo tempo e Romero sentiu imenso alívio ao vê-la. Na mesma hora, correu ao seu encontro e atirou-se em seus braços, choramingando em seu ombro, agarrado como se ela fosse sua mãe. Silas encarava-os com raiva e Noemi abaixou a cabeça, ao mesmo tempo aliviada e temerosa. Pelo menos Judite tinha coragem de enfrentar Silas, algo que Noemi não se atrevia a fazer e tomaria a defesa de Romero. Mas o que está acontecendo, posso saber? Era Judite novamente. É esse moleque, esbravejou Silas, apontando para Romero o dedo ameaçador. Já vai fazer 14 anos e se comporta feito uma mocinha e donzela. O que ele fez? O que ele não fez? Já está na hora de voltar a sair sozinho, mas ele se recusa. Sair para onde? Não lhe interessa, é assunto de homem. Pela voz irritada do pai e pelo olhar de súplica de Romero, Judite sabia que ele estava falando da tal Domitila, de que o irmão lhe falara na primeira vez em que fora à sua casa. Ela sabia que a experiência havia sido ruim e que ele mentira chamando-o de garanhão só para agradar o pai. Sabia que Romero havia detestado a mulher, o que ela julgava compreensível, visto a pouca idade do menino. Por que não deixa em paz? Rebateu Judite um tanto agressiva. Por que não deixa escolher quando é hora de sair? Já disse para não se meter nisso. Você é uma mocinha e não entende dessas coisas. E do que você entende? Além de si mesmo. Só consegue pensar no que os outros vão dizer se o seu filho não dormir com uma rameira. Cale a boca. Isso não são modos de uma moça de família falar. Isso não são modos de um pai educar o filho. Filhos devem ser tratados com amor e respeito, não com violência e agressão. Está querendo dizer que não amo meus filhos? Não estou querendo dizer nada. O Senhor é quem sabe. Você é muito atrevida, menina. O Senhor é que é autoritário, prepotente e dono da verdade. Por que não experimenta perguntar o que sentimos só para variar? Em vez de responder, Silas aproximou-se e ergueu a mão para bater em Judite também, mas Noemi assegurou sua mão e objetou. Pense no que vai fazer, Silas, para não se arrepender depois. Caindo em si, Silas soltou o braço ao longo do corpo. Não costumava bater em Judite. Ela era uma menina e ele tinha um jeito todo especial de tratar as meninas. Achava que toda mulher era um ser frágil e submisso. E levantar a mão para uma moça era no mínimo um pecado mortal. Com os meninos, podiam-se usar métodos mais agressivos. As meninas deviam ser tratadas com severidade, mas jamais com violência física. Vá já para o seu quarto, ordenou ele. Sem baixar os olhos, Judite apertou Romero contra si e saiu com ele para o seu quarto. Não deixaria o irmão ali por nada. Pensou que o pai fosse mandar que o menino voltasse, mas ele não fez nada. Foi ele também para o seu próprio quarto. Não queria mais conversar com ninguém. Naquela noite, Romero dormiu no quarto de Judite.
Sentia-se inseguro, com medo de que o pai surgisse de repente e o espancasse. Judite ajeitou a cama para os dois e trancou a porta, só para se certificar de que o pai não os incomodaria. Apagou a luz e acendeu o abajurzinho da mesinha de cabeceira. A casa toda estava em silêncio e Judite puxou o assunto. Papai brigou com você por causa daquela Domitila? É sim. Quer me obrigar a ir lá novamente. E você não quer ir? Não. Por que não gostou dela? Não. Respondeu após breve pausa. Ela me dá nojo. Mas por que, Romero? Ela é feia, gorda, mal cheirosa? Não. Até que é uma mulher bonita? Então qual é o problema? Não sei, Judite. Ela é grosseira, vulgar, faz coisas. Engoliu em seco e afundou o rosto no travesseiro. Não precisa ter vergonha de mim. Sei muito bem como são essas coisas. Você sabe? Mais ou menos. Nunca fiz, mas sei como são. Alex e eu bem estamos namorando. Romero ergueu o corpo na cama e indagou perplexo. Vocês já dormiram juntos? Bem, dormir não dormimos, mas o deixei passar as mãos. Judite, não conte nada, papai, se ele souber me mata. Imagine se eu ia contar uma coisa dessas. Pode confiar em mim, não digo nada a ninguém. Obrigada. Sabia que podia confiar em você. Você é meu irmãozinho e é a pessoa no mundo que eu mais amo. E Alex é diferente. Estamos namorando há pouco tempo, mas sinto que estou gostando dele também. E ele se declarou apaixonado. Quer vir aqui em casa falar com papai. É mesmo? Quando? No sábado. Veja só, na confusão esqueci de contar. Não sei se papai ouviria, estava tão bravo, tudo por causa daquela Domitila. Judite abraçou, como que escolhendo as palavras, disse baixinho. Quero que saiba que eu amo de qualquer jeito. Seja de que jeito for, eu amo e amarei sempre você. Mas o que quer dizer, Judite? Como assim, de que jeito eu for? Quero dizer, mesmo que você seja diferente. Diferente como? Não sou diferente, sou igual a todo mundo. Eu sei, mas você... Ela baixou a cabeça e desanimou. Deixe pra lá. Romero deixou. Não entendia bem o que Judite estava tentando lhe dizer, ou fingia que não entendia e virou-se para o lado. Não aguentava mais a pressão do pai sobre ele. Quando ele iria compreender que Romero não apreciava aquelas ordinárias com que ele insistia que o filho devia dormir, quando chegasse a hora, arranjaria uma namorada como Judite, linda, meiga, inteligente, decidida. Não queria uma vagabunda qualquer, queria uma moça decente. Só na noite seguinte, Judite conseguiu comunicar aos pais sobre o jantar no sábado. Silas até que ficou satisfeito. Pelo que a filha dissera, Alex era um rapaz estudioso e de boa família. O pai era engenheiro e a mãe era professora. Seria um excelente partido para Judite, e ele até torcia para que eles se casassem logo. Em tempos como os que viviam, em que a garotada andava se esquecendo dos bons costumes, seria bom que ela se casasse com um rapaz decente e constituísse família cedo, o que significava uma preocupação a menos. Silas não tocou mais no assunto de prostituta com Romero. Estava satisfeito com as perspectivas de um noivado para Judite, e os problemas com o filho podiam esperar. Ainda assim, quase não falava com ele, o que Romero até achou bom para poder ficar livre daquela insistência. Em seu íntimo, sentia-se profundamente magoado, não só com as lembranças de que passara, que ainda não conseguira apagar, mas e principalmente com a indiferença dos pais, mais ainda da mãe. Ele não conseguia entender como a mãe podia ser tão omissa, como desejava que ela o defendesse, que o acariciasse, que o tomasse no colo e alisasse seus cabelos enquanto ele chorava, até que ele se acalmasse e pudesse dormir. Mas ela não fazia nada disso. Silas dizia à mulher que aquilo não era coisa para homem e que ele acabaria se transformando num mariquinhas de tão mimado. E a mãe foi obrigada a concordar, passando a dispensar-lhe apenas carícias discretas e comedidas. Por isso, afeiçoara-se cada vez mais a Judite. Esta não se importava com o que seu pai dizia ou pensava, e sempre tinha uma palavra amiga para Romero. Dava-lhe beijos, acariciava-lhe as faces e os cabelos, deitava-se com ele na cama, e ficavam até tarde conversando, dividindo alegrias e tristezas. Mais do que amigos, eram cúmplices. A única coisa que Romero não ousava comentar com a irmã, por medo da reação do pai, era sua experiência com Júnior. Pensando em Júnior, sentiu um calafrio. Ainda guardava no corpo as marcas da violência,
e seu coração se confrangia todas as vezes em que se lembrava daquele episódio. Romero pensou que, enquanto vivesse, jamais passaria por aquela experiência novamente, não permitiria que nenhum homem o tocasse, não acreditaria mais na conversa mole de malandro algum, não queria passar por aquilo de novo, não queria servir de mulherzinha para ninguém. Capítulo 4. No sábado pela manhã, o telefone tocava insistentemente e Noêmia veio atender. Era Alex, pedindo para falar com Judite. Ela veio correndo atender e Alex foi logo dizendo: Oi, Judite, aconteceu uma coisa meio chata. O quê? Não vai me dizer que não poderá vir. Não é isso? Meus tios chegaram de Brasília hoje de manhã. E daí? E daí que trouxeram meu primo com eles. Meus pais e meus tios marcaram de ir ao show do Juca Chaves, mas o garoto só tem 17 anos e não pode ir. Sabe como é a censura? Você está tentando me dizer que quer trazê-lo ao jantar. Se você não se importar, é claro que não. Imagine se me importaria. Traga-o com você. Se é seu primo, vai ser da minha família também. Ótimo. Sabia que você ia concordar. Desligaram. Mais tarde, quando Alex chegou, veio trazendo o primo, um garoto alegre e extrovertido, que logo se pôs à vontade na casa de Judite. Chamava-se Mozart, em homenagem ao célebre compositor alemão, e era, segundo Alex, excelente pianista, o que deixou a família de Judite deveras impressionada. Silas e Noêmia gostaram muito de Alex. Ele era educado e de boa família e daria um excelente marido para sua filha. Depois do jantar, a família reuniu-se na sala de estar para uma conversa informal e Noêmia demonstrou curiosidade a respeito de Mozart. Meu primo toca piano desde os 6 anos, anunciou Alex. Sempre teve dom para a música. É mesmo? Admirou-se Noêmia. Pena que não temos um piano em casa para o escutarmos. Que tal se fôssemos à casa de Dona Filomena? Sugeriu Judite. Ela tem um piano antigo. Dona Filomena era a vizinha que morava do outro lado da rua, viúva idosa e solitária. Adorava receber visitas em sua casa. Depois de uma breve discussão sobre os inconvenientes de importuná-la no sábado à noite, sem aviso, todos acabaram concordando que isso poderia ser uma boa ideia. De um canto da sala, Romero assistia tudo em silêncio. Simpatizara muito com o rapaz. Ele era alegre, inteligente, falante e divertido. Tudo o que ele não era. Além disso, era muito bonito. De um louro pálido, olhos verdes escuros, parecia mesmo alemão. Pensando nisso, Romero achou que seu nome fora apropriado e pegou-se olhando para o rapaz a todo instante. Assustou-se consigo mesmo. Não entendia o que havia naquele jovem que lhe atraía tanto a atenção. Quanto mais Mozart falava, mais Romero se encantava. Em alguns instantes chegou mesmo a rir de suas piadas engraçadas e de seu jeito espontâneo. Como gostaria de ser como Mozart! Achou que era essa admiração que o atraía para o rapaz e tranquilizou-se. Não havia com que se preocupar. Mozart era um rapaz bonito e simpático, mas era apenas um menino, não era seu parente nem seu amigo, e aquela admiração acabaria no instante em que ele cruzasse a porta da rua, de volta para sua casa. Romero acompanhou os outros sem dizer nada e foi bater à porta da casa de Dona Filomena. Ela ficou muito feliz com a visita e convidou a todos para entrar. Seus dedos já estavam ficando duros e há muito ninguém tocava aquele instrumento. Já deve até estar desafinado, desculpou-se. Moça sentou-se ao piano e experimentou as teclas. Ainda está bom, anunciou, correndo os dedos pelo teclado, para a admiração de todos, principalmente de Romero. Deixa-me começar com algo de meu homenageado. Tocarei primeiro um clássico. Pôs-se a dedilhar o piano e elucidou, Allegro. Estavam todos mudos, tamanha admiração. O rapaz era efetivamente um virtuoso. Judite, depois de ouvi-lo encantar a todos com as mais variadas sinfonias de Mozart, Bach e Tchaikovsky, sugeriu: por que não toca algo mais moderno agora? Ah, não, Judite, contestou o pai, está tão bom. Acho que os moços gostariam de ouvir algumas cantigas da moda, disse Dona Filomena. Se a dona da casa concordava com música popular, não seria Silas quem iria discutir. Limitou-se a aquecer e sorriu meio sem jeito. Com uma graça sem igual, Mozart começou a tocar uma música mais atual e, para espanto geral, limpou a garganta e soltou a voz de barítono.
Era Menino Bonito de Rita Lee. Ele cantava lindamente, e o mais estranho é que olhava para Romero de soslaio, todas as vezes em que levantava os olhos do teclado. Romero sentiu-se enrusbecer. Olhou para o pai pelo canto do olho, mas ele parecia absorvido pela música e embalava-se na cadeira, com a mãe pendurada em seu braço. A um canto, Judite e Alex sentados bem agarradinhos, pareciam não perceber a existência de mais ninguém no mundo, e Dona Filomena havia se levantado para ir buscar limonada na cozinha. Todos estavam distraídos e ninguém percebeu os olhares de Mozart para ele. Eram para ele, sim, tinha certeza. Cada vez que sua voz rouca diminuía um pouco mais, ele olhava para Romero, tomando cuidado de não deixar que os outros notassem. Mozart cantava aquela música para ele, e Romero ficou embaivecido. Ele o achara bonito e estava elogiando por intermédio da música. Sem se dar conta, Romero começou a fixar o outro com insistência e em pouco tempo já o encarava sem constrangimento. Quanto mais ele olhava para Mozart, mais Mozart o fitava, até que tocou o acorde final da música e sorriu, desviando os olhos para os demais presentes. Aquele sorriso foi encantador. Dona Filomena chegou com a limonada, elogiando a habilidade e o sentimento com que Mozart tocava, o que foi seguida pelos demais. Você já terminou seus estudos de música? Quis saber Silas. Romero desviou os olhos do rapaz para fitar o pai. Acabei de completar o curso básico. Mozart já tem uma bolsa de estudos garantida para estudar em Salzburgo, informou Alex. Não me diga, espantou-se Dona Filomena. Isso é verdade, indagou Judite. É sim, mas só vou em julho. Vai fazer faculdade na Europa? Tornou Silas. Vou sim, e pretendo integrar a Filarmônica de lá quando terminar. A conversa concentrou-se nos estudos de Mozart, até que Silas decidiu que era hora de partirem. Já é tarde, anunciou, e Dona Filomena deve estar querendo dormir. Foi um prazer recebê-los em minha casa. Finalizou Filomena, venham quando quiserem. Despediram-se e voltaram para a casa de Silas. Alex entrou para o último café, e enquanto ele e Judite iam para a sala conversar com os pais, Mozart saiu para o jardim com Romero. Espero que não tenha ficado chateado por ter de tocar para nós, disse Romero para puxar assunto. Chateado, eu imagine, pois é a coisa que eu mais gosto de fazer. Olhou fundo nos olhos do outro e indagou: e você? Do que mais gosta? Romero, acanhado, deu de ombros e respondeu: não sei, acho que nada. Nada é impossível, todo mundo gosta de alguma coisa. Bem, o que aprecio meu pai não me deixa fazer. Como assim? É que gosto de coisas que ele considera impróprias. O que, por exemplo? Será que você gosta de fumar e beber? Não, mas gosto de poesias, por exemplo. E o que é demais? Também gosto de poesias, quer ver? Recitou um verso de Vinícius de Moraes e perguntou: gostou? Será que existe alguma coisa que você não conheça? Tornou Romero atônito. Muitas, mas no que se refere às artes, acho difícil. Adoro tudo o que se relaciona à arte. Sério? E seus pais não ligam? Ligar? É claro que não. Que sorte a sua. Meu pai acha muitas coisas inadequadas, quero dizer. Não é que ele não goste. Você viu hoje como ele ficou com sua música. Mas ele diz que poesias e romances açucarados são coisas para mocinhas. Ah, é isso? Seu pai é bem careta, não é? Sim, é muito antiquado. Acha tudo feio. Ainda bem que meus pais não são assim. Eles concordam com tudo o que faço, ao menos com quase tudo. Como assim? Você faz coisas que os desagradam? Não exatamente. Faço coisas que eles não sabem. O quê? Antes que Moza pudesse responder, Alex veio do interior da casa de mãos dadas com Judite e com Silas ao seu lado. Vamos, Moza, chamou o primo. Está na hora de irmos também, já é quase meia-noite. Moza levantou-se, limpou as calças, estendeu a mão para Romero, que se levantara também, e esperou até que os outros passassem. Posso telefonar para você? Indagou, acompanhando com o olhar os outros caminharem até o portão. Podemos marcar de ir a um cinema ou algo parecido, você gostaria? É claro que sim, respondeu Romero, sentindo o rosto arder. Ótimo, pegarei seu telefone com o Alex. Apertaram as mãos e separaram-se. Romero ficou onde estava, vendo o rapaz afastar-se, tentando imaginar por que alguém como Moza sairia com um cara bobo igual a ele. Devia haver 1000 garotas querendo sair com ele, mas Moza convidara-o para ir ao cinema. Por quê? Por mais que tentasse arranjar uma desculpa,
Romero sabia que Moza se interessara por ele. O rapaz nada dissera, mas seus olhares foram bastante significativos. Será que ele era homossexual? Se fosse, não seria muito apropriado que os vissem juntos. Pensando melhor, quem mal poderia ver? Pelo visto, ninguém sabia dessa particularidade da vida de Moza, se é que isso era verdade, e ninguém teria motivos para desconfiar dele, nem seu pai. Ele e Moza poderiam travar uma amizade sincera e o pai ainda o estimularia, só para ver se Moza seria capaz de arranjar uma namorada para ele. Mas era só isso que poderiam ter, uma amizade sincera. Romero não queria nada além disso. Se o rapaz era homossexual, isso era lá problema dele. Mas Romero não queria se envolver com aquele tipo de coisa. Ainda guardava fresquinha na memória a trágica experiência que tivera com Júnior e não pretendia que aquilo se repetisse. Fora horrível, as mãos grossas de Júnior em seu corpo, as pancadas que levara. Ao se lembrar desse episódio, Romero chorou baixinho. Como alguém era capaz de fazer aquilo com outra pessoa? Era medonho. Ser ultrajado daquela maneira, ferido, humilhado, ele não merecia. Ficou recordando tudo. Cada vez mais assustado consigo mesmo, Romero tinha até medo de pensar e descobrir coisas que não gostaria de ver. Mozart despertara nele sentimentos que antes Júnior havia despertado sem que ele soubesse. Quanto mais constatava isso, mais se indignava e ficava repetindo para si mesmo que o que Júnior lhe fizera fora horrendo, porque ele o obrigara a fazer coisas que não queria. Não queria. Se não queria, por que então aceitara sua companhia? Então não vira que ele o ficara olhando? Que homem olha para outro homem do jeito como ele olhara para Júnior, se é verdadeiramente homem? Ele sabia no fundo, sabia o que Júnior queria, e o que Júnior queria inconscientemente era o que ele queria também. Por isso lhe doía tanto, saber que Júnior o maltratara por algo que ele também desejava, só que de outra forma. Era o mesmo que ele sentia com relação a Moza, só que Moza era um jovem educado e sensível, ao passo que Júnior era um grosseirão. Mas em seu íntimo, Romero sabia que o que o atraíra para Júnior era o mesmo sentimento que o atraía agora para Moza. Não era paixão nem desejo, nem curiosidade, nem perversidade, era instinto, apenas instinto. Por um motivo que Romero não sabia explicar, sentia-se atraído pelos rapazes, como jamais fora por garota nenhuma. Mas como aquilo era possível? Talvez ele estivesse confuso, talvez a experiência traumática com Domitilo o houvesse levado para o outro lado. Mas se Domitilo o traumatizara, o que deveria dizer de Júnior? Domitilo não lhe batera ao passo que Júnior o espancara até quase o deixar inconsciente. As carícias de Domitilo o enojaram, enquanto as mãos de Júnior lhe causaram imensa dor. Não queria reconhecer, teimava em não aceitar. O que sentira com Júnior fora dor, só dor, contudo. Se for apenas dor, o que seria aquilo que o queimava por dentro todas as vezes em que se lembrava do contato com Júnior? Era dor. Insistia. Era dor. Ficava repetindo para si mesmo essa palavra, tentando com isso se fazer surdo ao apelo do prazer que lutava para emergir. Essa descoberta o angustiou e apavorou. Se o pai soubesse de uma coisa daquelas, era bem capaz de matá-lo. Jamais entenderia. Trataria de chamá-lo de gay, pederasta, bichona, mariquinhas e outras coisas do gênero. Dar-lhe uma surra maior do que a de Júnior. E se não o matasse, ele o colocaria para fora de casa com uma mão na frente e outra atrás, dizendo que não tinha mais filho. Romero o conhecia muito bem. Seu pai jamais aceitaria uma coisa daquelas. Mas quem aceitaria? Naquele mundo de preconceitos, ninguém. Talvez Judite. Apenas ela seria capaz de compreendê-lo. Apenas seu amor estava acima de todas aquelas coisas.